taca de pau nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar tudo o que rolou no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, amigos, neste domingo tivemos o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 com vitória da McLaren de Oscar Piastri em primeiro, George Russell em segundo, Lando Norris em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Lewis Hamilton em quinto, Max Verstappen em uma discreta sexta colocação, sétimo Pierre Gasly em uma excelente pilotagem no Bahrein, em oitavo Esteban Ocon, nono Yuki Tsunoda, décimo Oliver Berman. Na largada, o Piastri pulou muito bem, conseguiu manter a ponta da corrida. Melhor ainda foi a largada do George Russell, que fez uma largada espetacular para cima do Leclerc, deu um passadão para cima do Leclerc na largada. E assim, meus amigos, a corrida estava se desenhando, né, totalmente pro Piastri. Tava numa corrida movimentada, disputada, com certos movimentos interessantes durante a prova no Bahrein. E uma coisa que me chamou a atenção, meus amigos, positivamente, foi a estratégia da Ferrari, a estratégia certa da Ferrari. A Ferrari começou com pneus de banda amarela, os pneus médios, e conseguiu levar até mais da metade da corrida, né? Da metade da corrida em diante, conseguiu levar bem os pneus médios, e foi uma cartada muito boa da Ferrari. A Ferrari acertou a mão, né? Eu vendo ali, observando algumas coisas durante a corrida, eu pensava eu imaginava que a estratégia da Ferrari iria dar errado, mas no final acabou pagando bons dividendos no final da corrida, terminando na quarta e na quinta colocação, respectivamente. E vou mais além, foi a melhor corrida da Ferrari no ano, né? Até agora, né? Com seus dois pilotos, principalmente do Hamilton, que precisava dar uma resposta, né, à altura, porque as três primeiras corridas do Hamilton, tanto na Austrália, China, Japão, o Hamilton não estava performando bem, não estava numa performance boa, estava numa performance abaixo do que ele pode. E hoje ele fez uma performance muito boa, uma performance excelente hoje no Bahrein. E fez um começo até tímido, né? Um começo tímido, sumido na corrida, mas assim, no meio da corrida se desabrochou e começou a fazer ultrapassagens uma atrás da outra, a rodo, e fez uma ultrapassagem linda em cima do Carlos Sainz, uma passada por fora em cima do Carlos Sainz, uma manobra extremamente incrível para cima do piloto espanhol da Williams, que já iremos, né, falar um pouquinho sobre o Sainz. E assim, foi uma corrida muito boa do Hamilton. Fez uma corrida excelente a corrida do Hamilton, uma corrida que ele precisava dessa boa corrida para subir um pouco a confiança dele, a questão anímica dele. E foi uma estratégia muito boa da Ferrari, do Hamilton, do Leclerc. E destacar também o Leclerc também. Boa corrida do Leclerc, conseguiu se defender o quanto pôde dos ataques do Lando Norris, que também iremos falar nesse programa de hoje, né, no tudo que rolou aqui na pista, aqui no canal. E o Leclerc fez uma atuação muito boa, uma atuação consistente, e conseguiu conter os avanços do Lando Norris até quando pôde, jogando duro, e é assim que tem que ser. Piloto de corrida tem que jogar duro um com o outro, não dá para aliviar nesse esporte. Ninguém tá aqui para brincar,
aqui no automobilismo o circo pega fogo, meu amigo. E é assim que funciona. E foi uma defesa, ao meu ver, limpa. A defesa do Leclerc em cima do Lando Norris. E para mim, a Ferrari, como equipe hoje, acertou a mão na estratégia hoje no Grande Prêmio do Bahrein, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos falar, né? Vamos falar da McLaren, né? Do senhor Lando Norris e de Oscar Piastri. Bom, meus amigos, começar por Lando Norris. Ao longo dessa semana aqui no canal, eu falei que o Lando Norris teria o seu primeiro batismo de fogo para quem sonha em ser campeão do mundo, sonha chegar em uma disputa de título mundial nesse ano de 2025. O Norris hoje, no seu primeiro batismo de fogo, não passou. Por que não passou? Primeiro, por ter parado numa posição errada no colchete ali da grelha durante a largada no início de prova no Bahrein. E assim, meus amigos, com tomada de decisões muito erradas para escolher a ultrapassagem. Ele era um piloto mais rápido que o Russell e não conseguiu passar o Russell e ficou em terceiro. E sai como um grande derrotado desse grande prêmio do Bahrein. E vê o seu companheiro e rival na disputa pelo título ganhar a corrida com 12 segundos, com 14 segundos de vantagem em cima do piloto britânico da McLaren. E o Piastri começa a colocar pressão em cima dele e o Norris vai ter que corresponder nessas horas capitais da temporada. É aí que eu falo que é o batismo de fogo. Corresponder nas horas capitais da temporada. E eu quero ver se ele vai ter cancha para corresponder nas horas mais preciosas da temporada. E é aí. Por quê? As horas mais preciosas são... por exemplo, fase europeia. Que a fase europeia do Lando Norris foi calamitosa o ano passado. Onde ele não venceu nenhuma. O Piastri fez 2 vitórias. Tanto venceu na Hungria e no Azerbaijão. Naquela... né? Não vamos nem falar aqui, né, da Hungria, né? Isso é assunto para outros capítulos. Enfim. Assim, o Piastri... ele é um piloto frio. Agressivo, arrojado. Tem mais arrojo que o Lando Norris. E é mentalmente mais forte que o Lando Norris. E é aí, pra mim, é aí que entra a questão do batismo de fogo. Questão mental, questão psicológica e emocional. É aí que se vai se decidir na questão mental e psicológica. E a fase europeia será um termômetro, um ponto importantíssimo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 desse ano de 2025. E é aí que os grandes campeões aparecem, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui um pouquinho, né, dos destaques positivos e negativos do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Meu destaque positivo é, sem dúvida nenhuma, Oscar Jack Piastri. O que esse menino andou hoje no Bahrein foi brincadeira. Fez uma largada de almanaque, exuberante a largada do piloto australiano Oscar Piastri. Conseguiu lidar muito bem com a pressão do George Russell, que colocou pneus macios na parte final da corrida. Conseguiu segurar a onda, segurar os ataques do Russell e abrir um gap muito grande em cima do Russell. Segurou a pressão, conseguiu cuidar muito bem dos pneus e mostrou maturidade e frieza nos momentos decisivos da corrida no Bahrein. E pra mim foi o grande destaque da corrida no Bahrein. E sem contar
a volta que ele fez no classificatório ontem no Saki, que foi uma volta estupenda, espetacular. E pra mim, meu piloto do final de semana é no Saki, no Bahrein, meus amigos. Bom, meus amigos, o meu destaque negativo é Leon Lawson. O piloto neozelandês da Racing Bulls sai da Red Bull e vai para Racing Bulls. Segue, né? Segue a fase ruim do Leon Lawson. O Leon Lawson sai da Red Bull, não consegue performar nada na equipe Red Bull, vai para Racing Bulls e nas últimas corridas, tanto no Bahrein e na semana passada no Japão, vem tomando surra do Isaac Hadjar, vem tomando uma surra do Isaac Hadjar. Assim, segue uma fase do Leon Lawson, né? É impressionante o quão ele até agora não se achou durante essas 4 primeiras corridas da temporada. Vive uma fase complicada e se continuar com esse péssimo desempenho dentro da Racing Bulls, não vai conseguir continuar, ao meu ver, pensando em uma possível próxima temporada na Fórmula 1 e precisa melhorar urgentemente para ontem, porque senão a coisa vai se complicar com ele na equipe Racing Bulls nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Bom, meus amigos, a grande surpresa para mim dessa corrida no Grande Prêmio do Bahrein, para mim, se chama Pierre Gasly. O Gasly fez um final de semana retundante, sólido, consistente, com essa carroça da Alpine, né? Podemos assim dizer, porque o carro da Alpine é um carro muito ruim e ele conseguiu tirar leite de pedra desse carro da equipe francesa e assim, fez uma pilotagem muito boa, conseguiu dar uma canseira no Verstappen no decorrer da corrida. A situação, né? Iremos falar daqui a pouco sobre Red Bull, daqui a pouquinho. Voltando aqui pro Gasly. O Gasly, ele tá conseguindo extrair tudo e mais um pouco do carro nessa corrida do Bahrein. Conseguiu corresponder muito bem e fez uma belíssima classificação no Bahrein e fez um belíssimo final de semana no Saki e para mim foi a grande surpresa dessa corrida no Bahrein. Bom, meus amigos, falar um pouquinho da Red Bull, que teve um final de semana duro, complicado, um final de semana duríssimo para a equipe austríaca que não conseguiu se achar, né? Principalmente na parada de boxe, nas 2 paradas dos boxes nessa corrida no Bahrein. Uma corrida para esquecer para a equipe austríaca nesse final de semana no Bahrein. Uma corrida para lá de terrível, para lá de complicada. E o carro da equipe austríaca com os 2 pilotos não esteve na mão. Foi um desempenho sofrível para os 2 pilotos, tanto para o Verstappen, tanto para o Tsunoda. O Verstappen não conseguiu se encontrar nesse final de semana no Bahrein, esteve com muitas dificuldades no Saki. Uma performance discreta, apagada do Max Verstappen, brigando muito com o carro, reclamando muito da questão dos freios. E assim, a Red Bull, o castelo da Red Bull está começando a se desmoronar cada vez mais, né? Desde o final do ano passado, o castelo da Red Bull começando a se desmoronar, a se complicar muito. E assim, meus amigos, não tem pra onde correr. A situação da Red Bull é
complicada. É complicada. Os caras vão ter um enorme trabalho para resolver os problemas do carro da equipe austríaca. Mesmo assim, o Verstappen é terceiro no campeonato. É terceiro no campeonato. Mesmo assim, o Verstappen é terceiro no campeonato. Mas, assim, tá complicado. É só o Verstappen que tá carregando o peão nas costas. O segundo piloto não tá conseguindo carregar o piano nas costas. O Tsunoda chegou agora, tá na segunda corrida dele na Red Bull. E fez uma boa corrida o Tsunoda. Fez uma excelente corrida o Tsunoda. E fica complicado. E fica complicado a situação da Red Bull. Fica complicado, fica insustentável. E eu tenho uma quentinha aqui pra vocês, meus amigos. Dr. Marco e o empresário do Max Verstappen brigaram, né? Brigando, né? Discutiram, né? Segundo a imprensa britânica, os dois discutiram e a coisa na Red Bull tá complicada, tá insustentável e assim, é aquela faca de dois gumes, né? A equipe não consegue consertar o problema do carro, a barata com o segundo piloto não tá na mão, brigando muito com o carro. O problema é o carro. O Verstappen gosta de um carro que saia mais de traseira, que saia um pouco mais de traseira para ele. Pro segundo piloto isso não fica bom, isso é ruim. Então assim, a Red Bull tá tendo que quebrar a cabeça, né? Tendo que quebrar a cabeça e assim, vai ser a briga da Red Bull ali no campeonato, vai ser com a Ferrari pelo terceiro lugar no campeonato no Mundial de Construtores. Nesse momento do campeonato. E é uma situação complicada, uma situação extremamente difícil para a equipe britânica. É complicada a situação da Red Bull. É complicada, é insustentável e a Red Bull precisa mexer os seus pauzinhos para conseguir corresponder bem em Jeddah, na Arábia Saudita, meus amigos. Bom, meus amigos, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 18ª colocação. O Gabriel Bortoleto conseguiu terminar mais uma corrida no Grande Prêmio do Bahrein, conseguiu terminar à frente do seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg, que foi desclassificado no Grande Prêmio do Bahrein por conta que o assoalho ficou fora do regulamento da FIA. E assim, o Gabriel Bortoleto é um piloto muito bom, excelente piloto. Nós brasileiros, a gente precisa ter paciência com o Bortoleto, a gente precisa ter um cuidado com ele, precisamos ter tranquilidade, dar tranquilidade para ele trabalhar. E assim, meus amigos, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Nós brasileiros, a gente não respeita a questão do processo, que é médio, curto e longo prazo. O Brasil não sabe pensar isso. E num esporte como o automobilismo, isso requer paciência. Isso requer um processo de longo prazo. E o Brasil não respeita isso. Infelizmente, não respeita isso. Infelizmente. E isso é um problema. E bons pilotos brasileiros foram queimados por conta disso. E isso é um grande problema. Então, precisamos ter cuidado, paciência com o Bortoleto. Então, precisamos ter paciência com ele para esse talento do Gabriel Bortoleto se desabrochar cada vez mais na Fórmula 1, meus amigos. Bom, meus amigos, a próxima parada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 já é no próximo domingo, no próximo final de semana, no Grande Prêmio da Arábia Saudita em Jeddah, no Circuito Internacional de Corniche, uma pista de rua de alta velocidade, veloz, com os muros muito próximos. Então o bicho vai pegar na Arábia Saudita e a disputa entre Lando Norris e Oscar Piastri vai ser intensa, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que vocês gostaram do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. Aquele abraço e taca ali para essa barata!